Voz do Campo, um programa identificado com o produtor rural. Bom dia, a Voz do Campo, o show agrícola de todo sábado está no ar. Mais um na vida de todos nós. Programa de número 433, ano 8 da Voz do Campo. Programa que discute o agro, que traz informação, que gera valor, opinião, manifestação da produção rural, da produção de alimentos e de energia e a geração toda de riquezas do agro. Nesse sábado, hoje 1º de outubro de 2016, um programa especial, um dia especial porque estamos vivendo um momento profundamente nobre no Brasil. Amanhã, todos nós brasileiros vamos às urnas escolher os nossos prefeitos e vereadores dos nossos municípios brasileiros. Então, é um momento único de democracia cívico no Brasil. E a Voz do Campo está em plena campanha da bandeira brasileira nas fazendas do Brasil. A Voz do Campo continua com a campanha intensa da bandeira do Brasil, o verde e amarelo da Ordem e Progresso nas bandeiras do Brasil. Você que ainda não colocou a bandeira do Brasil na sua fazenda, coloque, tire uma foto e mande para a Voz do Campo. E você que tem a bandeira do Brasil na sua fazenda, mande a foto para nós, tá bom? Mande a foto, tire uma foto e mande a foto para nós. O Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, um dos grandes nomes do agronegócio brasileiro, vai mandar a foto para nós aí da bandeira do Brasil, que ele tem há 20 anos na fazenda dele no Maranhão. Vai tirar a foto e vai providenciar. Foi o que ele nos prometeu em São Paulo há uns dias atrás aí. Grande Roberto Rodrigues, que vai falar na Voz do Campo hoje. Daqui a pouco mais nós vamos reproduzir uma entrevista especial com Roberto Rodrigues. Conhece demais o agro, sabe do agro e vai falar muito de agro e de política também, viu? Vai falar aqui na Voz do Campo. Então, daqui a pouquinho nós vamos reproduzir a entrevista com o Roberto Rodrigues aqui na Voz do Campo. E também nós temos hoje uma programação especial. Nós vamos reproduzir a gravação que realizamos na sede da Bayer em São Paulo. Estivemos lá há 10 dias atrás com a diretoria da Bayer. O que nos orgulha muito, o que nos traz uma grande satisfação à Voz do Campo é que a diretoria da Bayer recebeu a Voz do Campo na sede da Bayer em São Paulo. Foi muito legal, foi um dia especial para nós da Voz do Campo, para esse trabalho, para esse projeto de comunicação, sermos recebidos por toda a diretoria de uma das grandes multinacionais do planeta em produção, em medicamentos, que é a empresa Bayer, uma empresa que contribui também para o desenvolvimento com inovação tecnológica, com pesquisa. E se a agricultura brasileira cresce, muito se deve à pesquisa, ao investimento em pesquisa e inovação tecnológica. A agricultura do Brasil e do mundo cresce por causa dessa inovação, desse trabalho de pesquisa, de profissionais, de gente que trabalha para o progresso da nossa agricultura. Então, nós ficamos felizes e eu estava olhando agora o Instagram da Bayer e aí a Bayer se dirige à Voz do Campo, que o famoso programa A Voz do Campo esteve na Bayer. Então, para nós também nos enche de orgulho, nos incentiva a prosseguir fazendo esse trabalho de comunicação do agro. Bom dia para você do campo e da cidade que sintoniza uma emissora de rádio no Brasil. Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Roraima, em parceria, em cadeia, transmitindo a Voz do Campo. Nosso bom dia a todos vocês, quem está no aplicativo da Voz do Campo, quem está também ouvindo a Voz do Campo na internet, na rede mundial de computadores, bom dia. Você fale conosco, mande recado para nós aí, pelo WhatsApp da Voz do Campo. O nosso Zap é 5599773154. 5599773154. Ou então 5596184912. 5596184912. Você pode falar conosco com a Voz do Campo, tá bom? Ou pelo Facebook, mandando mensagem, como já mandou o recado para nós aí, meu amigo Alessandro Jung, de Cruz Alta, e que também
tá lá por Jataí. Um abraço ao Alessandro Jung, nosso parceiro. E também o 3155. Só deixa eu recuperar aqui que eu errei o WhatsApp da Voz do Campo. É 559977 3155. 3135. 559977 3135. 559977 3135. É o WhatsApp da Voz do Campo. Bom dia aí para você que tá mandando recado. Alô, família Sovernigo, Jataí, Goiás, também na audiência da Voz do Campo. Um abraço aí para as meninas da UFSM Santa Maria, Rio Grande, Monique Copete e a Caroline Fernandes, que vão participar do painel de jovens da Semana Acadêmica da Agronomia da URI Santiago. Daqui a pouco nós vamos falar da programação. O pessoal que está acompanhando a programação da Voz do Campo. Bom dia, Marcelo, na escuta aqui na capital nacional da agricultura de precisão. A Genesi Zagonel, Não Me Toque, família Zagonel de Não Me Toque. E ela está dizendo aqui, ó, faltando chuva aqui na região de Não Me Toque. Olha aí, ó, já tenho observado os comentários aí da chuva que está faltando aí em algumas regiões do Rio Grande, tá bom? Bom, antes de nós reproduzirmos a gravação realizada na sede da Bayer, quero dar alguns recados importantes, que essa semana nós temos organizando aí em parceria com o curso de agronomia da URI Santiago, a Semana Acadêmica da Agronomia e Fórum de Debates à Voz do Campo, com uma intensa programação, com diversos especialistas que vão estar em Santiago, na região central do Rio Grande do Sul. Entre eles, João Dantas, consultor agrônomo campeão do SESB nos últimos anos, de São Paulo, que estará em Santiago palestrando, proferindo palestra e tantos outros profissionais. Daqui a pouquinho nós vamos dar toda a programação da Semana Acadêmica da Agronomia da URI Santiago e segundo Fórum de Debates à Voz do Campo. Começa segunda-feira e vai até sexta-feira. E no sábado vamos realizar um programa especial com a participação desse pessoal aí que está na Semana Acadêmica. Tá bom? Vamos agora ouvir um áudio muito interessante. Amanhã, eu vou votar amanhã. E você que me ouve também vai votar. E eu já escolhi meu candidato da minha cidade, Santiago, Rio Grande do Sul. Eu já escolhi meu candidato para vereador, para prefeito também, já escolhi. Nós temos que votar, sem essa de branco, de nulo. Nós temos que votar, nós temos que escolher alguém. Alguém tem que governar os nossos municípios. E alguém que tem uma trajetória, um currículo, um histórico de trabalho, de ordem e progresso, de boas intenções, de melhorar os nossos municípios. Ninguém é perfeito, ninguém é o melhor. Agora, nós temos que escolher alguém. Vamos votar bem, ordem e progresso. Vamos analisar o currículo do nosso candidato. Vamos dar uma olhada no currículo, se tem ordem e progresso, se é decente, se é bem intencionado, se fez algo no nosso município. Não simplesmente porque ele é bonito, porque ela é linda, porque ele te deu atenção, te cumprimentou, te deu alguma coisa, não por isso, mas porque ele tem uma trajetória de trabalho e de ordem e progresso. Tá bom? Então eu vou atender uma sugestão de um grande parceiro que me ligou agora e vou reproduzir este áudio. O meu amigo Martiniano Costa Beber me ligou agora, um grande parceiro de uma família muito especial para a Voz do Campo, que é a família Costa Beber. E o Martiniano Marcelo larga o vídeo dos senadores. Inclusive, quem publicou no grupo da Voz do Campo é a dona Vânia Binti, né? A mãe da modelo Gisele Binti, que é nossa amiga, ouvinte da Voz do Campo, junto com o Valdir, seu esposo, e publicaram aí, nós vamos reproduzir aqui na Voz do Campo. A Voz do Campo, com apoio do Grupo FOC, de Sementes Falcão, de Senar RS, de Tovese Corretora de Seguros, Biotrigo Genética, Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura, Fundação ProSementes, Grupo Felite, Felite Jeep, Felite Mitsubishi e Felite Fiat. Também conosco, Grupo Costa Beber, Três Tentos Agroindustrial, ainda conosco a Intacta RR2, a Cadian e Forzari Agronegócios, Bayer, se é Bayer, é bom. Vamos ouvir então, Clayton? Vamos ouvir esse áudio. Preste atenção neste áudio agora. Escute aí. Meus caros ouvintes
Leitores e telespectadores, vou pedir a todos que, se puderem, peguem caneta e papel para anotarem alguns dados e informações que vou passar. Então, vamos lá. O mandato de um senador é de 8 anos, mas com apenas 180 dias de exercício ininterrupto no cargo, eles já têm direito à aposentadoria integral e vitalícia. Querem que eu repita? Com apenas 180 dias de exercício ininterrupto, um senador já tem direito à aposentadoria integral e vitalícia. Agora vem mais um detalhe importante: o plano de saúde dos senadores. Os parlamentares na ativa e aposentados não precisam pagar nenhum centavo pelo resto da vida por um convênio sem nenhum limite de cobertura e que beneficia seus dependentes, esposa e filhos até 21 anos. Hoje, os 81 senadores eleitos e no exercício do cargo têm direito a esse plano de saúde. Esse mesmo plano, pasmem, beneficia mais de 300 que não foram reeleitos, mas que exerceram o cargo no mínimo por 180 dias. E os aposentados, ou seja, aqueles que não se reelegeram ou não concorreram, mais de 300. Para os senadores no exercício da função, não há limite de gastos. E o que o plano cobre? Qualquer tratamento. Basta apresentar a nota fiscal para reembolso, que só será recusada se um perito do Senado considerar a nota fiscal fraudulenta. Agora vem mais um dado interessante. Hoje temos cerca de 15 suplentes no exercício de cargo de senador da República. Dos 81, 15. Vocês vão compreender agora porque muitos dos suplentes são os que financiam a campanha dos titulares. É porque estes, irremediavelmente, se comprometem a deixar os suplentes assumirem no mínimo por 180 dias. E daí, o que acontece? Os suplentes terão direito à aposentadoria integral e vitalícia, assim como ao plano de saúde. Mas tem mais, tem o suplente do suplente. O primeiro suplente assume, fica 180 dias e depois se licencia, e o segundo suplente assume. Fica 180 dias e o círculo se completa. Se locupletam legalmente com o dinheiro do povo, o nosso dinheiro. Além desta questão de aposentadoria e plano de saúde, quanto é que ganha um senador? Hoje, cerca de R$38 mil por mês. Pode parecer pouco, mas daí vem os penduricalhos. Além dos 12 salários e do 13º, cada senador ganha o mesmo valor, o 14º e o 15º, no início e final de cada sessão legislativa. Tem ainda o auxílio moradia, 5 passagens aéreas por mês, cota de correios, uma verba indenizatória de 15 mil por mês, 25 litros de gasolina por dia, e aí vai. Em resumo, um senador consome mais de R$147 mil mensais das verbas públicas. Por isso, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, é bom vocês perguntarem aos senadores do seu estado se eles pensam em propor na reforma da Previdência alguma coisa que mexa na idade mínima ou tempo de serviço ou contribuição deles e dos demais senadores. Durante os últimos 14 anos, todos calaram sobre isso. Ainda vou mostrar os salários dos deputados, suas aposentadorias e planos de saúde. Mas também vou falar dos 268 milhões que o MST recebeu em 6 anos, os 44 milhões que a Uni recebeu em 1 ano, dos 345 milhões que a CUT recebeu de 2008 a 2015 e dos 584 mil funcionários públicos que estão recebendo ilegalmente o Bolsa Família. E dos 45 mil pescadores da região de Brasília que recebem o auxílio defesa. Além de Lula, é claro, o novo réu da Lava Jato. Já dizia Confúcio há mais de 400 anos antes de Cristo: saber o que é certo e não fazer nada é a pior covardia.
Pior do que isso, são os que se locupletam, são comparsas na mentira. Direto de Brasília, José Voitchomas. Ok, tá aí então para a abertura da Voz do Campo na véspera das eleições municipais em todo o Brasil. Essas informações importantes aí, fica agora a seu critério aí a escolha de candidatos para prefeito e vereador, tá bom? Também conosco a KNA e Nativa Aviação Agrícola de Cruz Alta. Lavoura protegida é lucro certo. KNA e Nativa Aviação Agrícola, serviço de excelente qualidade na aplicação de fungicida e inseticida para as diferentes culturas como trigo, milho e soja, bem como a semeadura de forrageira e adubação. Sempre focando na inovação e tecnologia de última geração com comprometimento e proteção ao meio ambiente. KNA e Nativa Aviação Agrícola. Telefone 55-3322-4656 e 3781-1819. Tá bom? A Voz do Campo, vamos ouvir agora então as entrevistas que realizamos na sede da empresa Bayer em São Paulo. E daqui a pouco toda a informação da programação da Semana Acadêmica da Agronomia de Santiago e Fórum de Debates A Voz do Campo e mais informações. E ainda hoje na Voz do Campo, Roberto Rodrigues vai falar. O ex-ministro da Agricultura vai falar aqui na Voz do Campo. Bom dia, aqui é Valdir Jung, Manuel Viana, ouvindo a Voz do Campo, um programa imperdível todos os sábados. Valeu, um abraço ao Valdir Jung, Manuel Viana e as pessoas que acompanham a programação da Voz do Campo pelo Brasil afora. Vamos ouvir então a entrevista na sede da Bayer em São Paulo. A Voz do Campo especial neste sábado aqui na sede da Bayer em São Paulo. Estamos realizando um programa que vai buscar o conhecimento, a informação, uma das principais empresas multinacionais na área de produção de alimentos, também na área de medicamentos do mundo. E a Bayer abriu as portas, recebeu a Voz do Campo. Estamos aqui de uma forma muito especial, reunindo um time de craques, de executivos da Bayer, para falar um pouco do trabalho da Bayer, da contribuição da empresa Bayer para o agro. Eu quero começar já ouvindo o bom dia do Mauro Alberton, o Mauro que é diretor de marketing estratégico da Bayer Brasil. Mauro, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo. Bom dia. A satisfação é nossa. Um bom dia aos ouvintes da Voz do Campo. Seja bem-vindo, Marcelo, à nossa casa aqui em São Paulo. Para nós é uma satisfação enorme fazermos parte da equipe da Bayer. Como agrônomo que sou, eu entendo que a importância, a responsabilidade social que a gente tem na Bayer é o que nos norteia, o que nos faz trabalhar cada dia melhor para a agricultura brasileira. O futuro no Brasil, o agro, no Brasil agrícola, o que a Bayer projeta, o que a Bayer está vendo no futuro do Brasil agrícola, Mauro? O Brasil é o principal país de investimentos da Bayer e antes de falar do futuro, eu gostaria de frisar o que nós fizemos até agora nesse país, como agricultores e como agricultura, onde nós perseguimos por décadas chegar a 100 milhões de toneladas de produção. Agora nós estamos falando de passar 200 milhões de toneladas, quer dizer, não podemos deixar de nos orgulhar do que tem sido feito do Rio Grande do Sul até as novas regiões do Maranhão, o Mapito, como se gosta de falar, de uma forma responsável e socialmente, ambientalmente correta. É sempre bom frisar para que nós, agricultores, usamos muito pouco da área do Brasil, nós usamos 8% da área só agrícola brasileira e já temos essa produção enorme. Quer dizer, nós respeitamos muito os recursos naturais e a Bayer está imbuída desse pensamento também. Falando do futuro, nós vemos no Brasil um país que pode ter ondas mais ou menos positivas, mas sempre é um país de crescimento e é um país que vai expandir em área. Temos área para crescer, mas também precisamos muito expandir em produtividade. E a Bayer sabe disso e trabalha, a nossa estratégia prevê trabalhar com produtos, inovação, é o que a gente faz há 120 anos,
mas nos últimos anos a gente percebeu que precisa fazer muito mais. Uma dessas demandas que se tem é levar a informação para o campo de uma maneira melhor, entregar para o agricultor mais do que somente produtos, e por isso nós temos cooperativas e distribuidores que estão espalhados nesse Brasil. E aí depois tem colegas meus que vão tocar nesse assunto, serviços e algo mais que diferencia a Bayer e que leva ao agricultor brasileiro, vamos dizer assim, um produto diferenciado com a melhor informação e com os melhores serviços. E isso norteia os investimentos da nossa companhia no país. Que investimentos a Bayer projeta para o Brasil? A Bayer, além de inovações em químicos, e se a gente tomar aí nos últimos poucos anos, nos últimos 5 anos, a Bayer decidiu entrar na área de sementes de soja. Esse ano nós podemos celebrar agora o mês que nós estamos plantando as primeiras variedades Liberty Link. Nós lançamos uma marca global de soja chamada Creedence. Nós trouxemos para a área de tratamento de sementes inovações inoculantes, que são muito importantes para nós. Nós entramos na área de biológicos e o agricultor já conhece Serenade, é um produto que está ganhando muitos hectares aí em diversas culturas. Além disso, nós trabalhamos com tecnologias de informação que estão mudando a maneira de trabalhar. Uma delas, eu gostaria de ressaltar, é uma proximidade maior, aproximando a pesquisa do agricultor, e o Zin vai falar mais tarde, de primeira sem dúvida. E nós primamos muito por investir em conhecimento, e isso a gente faz internamente com pesquisa e desenvolvimento de produtos, mas também ser uma plataforma onde um pesquisador ou onde um prestador de serviço pode utilizar essa plataforma para chegar mais próximo e atender as necessidades do nosso agricultor. Dá para perceber que aqui na Bayer não para de buscar soluções que tragam rentabilidade, que tragam mudança e inovação para o agricultor brasileiro, né? Sem dúvida, Marcelo. E se a gente quiser pesar a importância disso, eu acredito que todo mundo aqui tem, e os ouvintes também percebem, que a cada ano a gente tem agricultores produzindo 60, 70 sacas de soja por hectare. Se a gente olhar resultados recordes agora, mais de 100 sacas por hectare, e nós ainda temos agricultores que não estão conseguindo sair das 50 sacas de soja por hectare, como um exemplo de cultura. A grande diferença entre um agricultor que está no topo e um agricultor que ainda não conseguiu sair da média é a utilização de tecnologias. E o importante para nós é que nós sabemos que não vamos conseguir fazer tudo sozinhos, né? Então, outros pontos de produtos que a gente trouxe nos últimos 2 anos, nós acabamos de lançar esse ano o Baifolan Cobre, é uma inovação em sanidade de plantas, e nós trouxemos isso de uma empresa italiana, e estamos reforçando esse ano e ganhando hectares com o uso de Veritas, que é um produto que tem dado 3 sacas a mais na soja por hectare, de uma empresa inglesa. Então, eu me orgulho de fazer parte da Bayer, porque a gente é uma empresa aberta e tenho certeza que a gente não entende tudo de agricultura e precisa estar cada vez mais próximo do agricultor, mas a gente se esforça muito para entender o que o agricultor precisa, entregar até mais do que ele imagina que a gente possa entregar. Mas é um trabalho de parceria, né? Não tem dúvida. A nossa parceria começa na pesquisa lá fundamental e permeia a nossa companhia, toda a logística, etc. E vai até a pessoa, o agrônomo da cooperativa, o agrônomo do distribuidor, que faz com que os nossos produtos, os nossos serviços, as nossas tecnologias cheguem da melhor maneira ao produtor. E também a nossa linha aberta, nós temos uma linha para escutar o que o agricultor tem para falar conosco da Bayer, tanto de sugestões quanto de pontos de melhoria. É muito bom.
Tá bom, Mauro. Eu quero ouvir também o bom dia do Ivan Moreno, que é diretor de acesso ao mercado da Bayer, no relacionamento com clientes, e o programa de pontos também, que é um programa que a Bayer tem lançado nos últimos dias aí, que é muito interessante, que beneficia muito ao produtor rural, especialmente com informação também. Ivan, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo, na casa da Bayer. Bom dia. Bom dia, Marcelo, os amigos da Voz do Campo. É um prazer para a gente receber vocês aqui na sede da Bayer. Pois é, como é que a plataforma da rede de agroservice que da Bayer ajuda o produtor rural? De que forma? Gostaria que você trouxesse essa explicação, esclarecimento aos nossos ouvintes, em especial ao produtor rural, Ivan. Legal, Marcelo. Como o Mauro falou, como o Mauro comentou, o Brasil de fato é uma das maiores fronteiras agrícolas do mundo. E a gente tem desafios grandes de aumentar a produtividade. Então hoje a agricultura no Brasil, o agronegócio no Brasil já representa por volta de uns 30% do nosso PIB. E o que a gente vê no mercado, o que a gente começou a perceber no mercado, é que o produtor ele ainda trabalha num ambiente muito volátil de negócio. Volátil no sentido que a cada safra ele tem que lidar com algumas variáveis que estão um pouco fora do controle desse produtor, que é basicamente clima, preço internacional de commodity e taxa de dólar. Então, a ideia por trás da rede agroservices e do programa de pontos foi da gente criar mecanismos de relacionamento e mecanismos que possam ajudar o produtor rural a sair dessa volatilidade. Então, como que isso funciona? Hoje, um produtor ele tem algumas decisões para tomar ao longo da safra para que ele consiga produzir bem, armazenar bem a produção dele e depois comercializar bem essa produção. Então, a gente criou, dentro da rede agroservices, o que a gente chama de uma plataforma de serviços, que é basicamente o seguinte: um produtor, na hora que ele compra os nossos produtos, na hora que ele adquire uma tecnologia da Bayer, ele ganha pontos nessa plataforma e esses pontos podem ser trocados por serviços que ajudam ele na produção, que ajudam ele na comercialização ou até que ajudam ele na estrutura do negócio dele, em situações como governança, consultorias financeiras e assim por diante. São benefícios ao produtor. Por exemplo, um dos benefícios pode, por exemplo, um produtor, eu quero escolher um palestrante que a Bayer traga para dar uma palestra na minha fazenda, vou reunir uns produtores, pode ser assim? Pode, exatamente isso. Hoje a gente conta na rede agroservice com aproximadamente 110 prestadores de serviço e que esses prestadores oferecem na plataforma por volta de 170 serviços. E esses serviços eles vão desde consultorias técnicas ou palestras técnicas que ajudem ele, por exemplo, especialistas, que a gente chama de agroespecialistas, que ajudam ele no manejo da produção dele, até, por exemplo, empresas de consultoria financeira ou empresas de comercialização de grãos ou empresas de engenharia que podem auxiliar um produtor na construção de um silo. Então, hoje a gente tem uma gama de serviços que envolve não só a produção agrícola, mas todos os aspectos para um produtor ser bem sucedido no agronegócio. E um outro fator dessa plataforma é que um dos movimentos que a gente também começou a perceber no mercado é que hoje os atores do agronegócio eles têm múltiplos papéis. Então a gente tem um produtor que também atua, por exemplo, como um distribuidor, uma cooperativa que em certo momento atua como trade na comercialização do grão. Então a gente criou dentro dessa plataforma mecanismos para que essa atuação em vários papéis, em múltiplos papéis, seja possível. Qual é o exemplo que eu posso te dar disso? Então, pegar um exemplo de um distribuidor de produtos agrícolas. Então, um distribuidor, no primeiro momento, ele pode pegar os pontos dele e trocar por uma consultoria financeira para ajudar a empresa dele a se desenvolver. Mas, num segundo momento, esse próprio distribuidor, ele também pode ser um prestador de serviço. Então, quando ele vende um produto da Bayer para um produtor rural, esse produtor ele ganha pontos e esses pontos podem ser trocados por um serviço que o próprio distribuidor venha prestar. A gente já tem alguns casos de sucesso nessa plataforma, com parceria com empresas de máquina, em parceria com empresas de seguro, de financiamento e até produtores que diversificaram o negócio deles e também são prestadores de serviço dentro da plataforma. Pois é, eu falei em palestrante, Ivan,
porque a questão, por exemplo, um palestrante na área técnica de manejo, um exemplo, vai levar informação ao produtor, ele vai ter um especialista trazendo a melhor informação. E eu ouvi de um amigo especialista, Marcelo, quem tem informação tem poder. Então, a importância, a Bayer preocupada com que o produtor tenha toda essa informação, né? E pode ser um dos serviços, mas tem vários benefícios, né? Sem sombra de dúvida. A informação para a gente, acesso à informação para a gente é tão importante que um segundo pilar da rede AgroService é uma rede social que a gente criou e entregou para o mercado. Pode ser acessada através do endereço www.redeagroservice.com.br. E dentro dessa plataforma, ela funciona de forma muito similar a um Facebook. Ela é de fato uma rede social, sim, onde os produtores podem, a partir do cadastro, interagir entre eles, criar grupo, todos os nossos prestadores de serviço, os especialistas técnicos estão presentes nessa plataforma, então você pode escolher um especialista para seguir e ficar atualizado sobre os trabalhos ou os estudos que ele está fazendo, e toda a geração de conteúdo que a Bayer faz também junto com os parceiros dela é publicada dentro da rede AgroService. Então esse é mais um canal de informação, além dessas consultorias pontuais, é mais um canal de informação que o produtor tem para acessar novas tecnologias, acessar novos serviços e quem sabe aquilo ajudar de alguma maneira ele na produção ou no trato com o negócio agrícola. Então, acesso à informação direta, né? Sem sombra de dúvida, direta e restrita, porque um dos princípios que a gente está vendo hoje do que os especialistas estão chamando de economia colaborativa, dessa nova era da informação, é justamente esse, dar acesso de maneira irrestrita e compartilhada com todos os atores de uma cadeia, ou no nosso caso, como a gente chama, de uma rede para a construção de um agronegócio mais forte aqui no Brasil. Ok, tá bom, Ivan. Agradeço aí a participação do Ivan Moreno, diretor de acesso ao mercado, relacionamento com clientes, programa de pontos que a Bayer tem aí, que é muito interessante, e convidar o produtor rural para conhecer mais de perto esse programa de pontos da Bayer. Eu converso agora com Eduardo Roncalha, que é diretor de operações estruturadas da Bayer, e é um assunto delicadíssimo. Nos últimos programas A Voz do Campo, o produtor tem falado muito a questão do crédito rural, questão dos recursos, né? E o Eduardo Roncalha atua nessa área na Bayer, e aqui tem uma sugestão até de questionamento, de que forma o agricultor pode contar com a Bayer no momento de dificuldade financeira ou restrição de crédito. Isso é muito interessante, a verdade é real, e isso é um diferencial Bayer que nós temos que falar aqui. O Roncalha vai trazer mais informações para nós. Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Voz do Campo, prazer estar participando do programa. Bom, realmente essa é uma das perguntas mais importantes, eu diria, na parte financeira hoje no agronegócio, é como viabilizar crédito para o produtor e para o nosso distribuidor. Então a Bayer, ela vem focando, ela está dando foco nesse assunto, a gente está atento aos riscos de crédito, ao risco de oscilação de preço, como o Ivan mencionou, e a gente tem algumas ferramentas financeiras justamente para ir de encontro a essa necessidade hoje no mercado. Então a gente poderia mencionar algumas ferramentas como o barter, que é uma ferramenta de troca, né, que o produtor utiliza bastante em várias regiões do país, que nada mais é do que você definir uma quantidade de sacas para viabilizar aquele insumo que ele necessita, então viabilizando o crédito para o produtor. A gente vem implementando também, lançamos no começo do ano o CRA, que é um certificado de recebíveis do agronegócio, que é uma ferramenta muito mais moderna e recente no mercado, que é trazer fundos ou recursos do mercado de capitais até o produtor. Então, passando pela Bayer, a Bayer entrando em contato com agentes financeiros, com bancos, com securitizadoras, para viabilizar recurso para o produtor no final. Porque assim, você comentou o tópico do crédito rural. O crédito rural realmente ele vem passando por restrições de disponibilidade, como todo mundo vê no dia a dia, na hora de obter esses recursos,
pela questão econômica do país, então há menos disponibilidade de poupança e isso acaba refletindo diretamente no crédito rural. A Bayer retomou essas operações esse ano com bancos parceiros e a gente está investindo cada vez mais em disponibilizar essas ferramentas para o produtor na ponta. Pois é, você falou do barter, né? Mesmo o produtor tendo restrição de crédito, daqui a pouco ele não consegue pegar um dinheiro no banco e tem que plantar. Tá? A safra está chegando, a hora de plantar está chegando. A Bayer tem essa alternativa, essa solução ao produtor rural, o Roncalli? A Bayer tem essa alternativa e ela está extremamente focada em alavancar cada vez mais essas operações, porque o produtor, a moeda que ele tem é o grão, certo? É a produção dele. E é através dessa produção que ele consegue viabilizar recursos e a Bayer está interessada cada vez mais em implementar e fomentar essas ferramentas junto ao produtor para que ele tenha disponibilidade de recursos para aumentar a sua produção, aumentar acesso aos recursos para investir na sua propriedade e tudo mais. Pois é, aqui eu vejo também uma questão interessante, a Bayer ajudando o produtor a fazer o plano da lavoura, Roncalli. Isso é interessante, né? Isso é interessante. De que forma funciona isso aí? Isso é interessante. Aí voltamos também no barter, que é uma ferramenta para proteção de preço, para proteção de oscilação de preço no mercado. E é uma ferramenta que protege a rentabilidade do produtor. Então, ele consegue fixar os seus custos em dado momento da produção e ele consegue ter uma visibilidade da sua rentabilidade no final da safra. Então, é uma ferramenta extremamente importante que a gente está investindo e que o produtor tem que usar cada vez mais. Pois é, muito interessante, né? É um trabalho delicado, né, Roncalli, que exige bastante, muito importante, se diferenciar o Bayer de atuar o produtor, principalmente quando o produtor tem grande necessidade, né? Sim, é isso que a gente está muito preocupado e atento e assim, aí é onde entra, onde cada agente dessa cadeia produtiva tem que estar muito atento e preparado para acionar essas novas ferramentas, porque existem recursos. Agora a forma é como que a Bayer pode colaborar para trazer esse recurso para dentro do agronegócio. Definitivamente, crédito é uma limitação, é um limitante hoje que existe no agronegócio, e aí cada um dos agentes tem que estar atento, porque há regulações em CVM, em órgãos regulatórios que a gente precisa cumprir, desde o produtor, o distribuidor, a Bayer, os bancos, cada um tem que cumprir a sua parte, entender essas necessidades para que esse recurso possa movimentar e chegar na ponta até o produtor. E esse CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio? Então, essa é uma modalidade recente no Brasil, né? Nada mais é do que a gente transferir, seja a CPR que a gente usa no barter para um produtor, ou um título, as duplicatas do nosso distribuidor, levar para o mercado de capitais através de uma securitizadora, onde os investidores vão precificar e vão comprar esse fundo. E, no final das contas, o que a gente está fazendo? Trazendo dinheiro do mercado de capitais, que tem uma disponibilidade, tem uma abundância, e levando até a ponta produtor. E aí onde eu te comentei, porque no final, a CPR do produtor, o título do produtor, no final chega até o mercado de capitais. Então é importante que todos tenham esse conhecimento, a importância de se adequar a essas exigências que muitas vezes exigem desses produtos mais inovadores. Eduardo Roncalli, muitos produtores, agricultores desse Brasil que nos ouvem devem estar pensando em casa agora, nesse momento, mas eu quero participar. O que ele tem que fazer para ele participar, também ter acesso? O cara, eu preciso de dinheiro para plantar minha lavoura e não estou conseguindo. Via Bayer, como que ele tem que fazer? Procurar o distribuidor da região? Como é que é? Sim, ele tem que procurar o distribuidor da região. Os nossos distribuidores são os nossos agentes que levam as nossas campanhas para o mercado, até a ponta no distribuidor, e eles estão preparados para estar oferecendo principalmente o barter e levar esses recursos até o produtor. Ok. Tá, então a participação do Eduardo Roncalli aqui na Voz do Campo. Nós vamos conversar agora com o Everson Zin, gerente de marketing e canais da Bayer.
O Zinho é mais conhecido nosso aí da Voz do Campo, especialmente, também seguido, nos cruzamos aí nas feiras do agro. E eu também quero fazer um registro que acabei não fazendo no início, que aqui a maioria é gaúchos aqui, né? Acho que a maioria dos executivos Bayer que estão na Voz do Campo é tudo gauchada, né? Que maravilha! Depois eu ainda quero, para finalizar o programa, saber quantos são gremistas e quantos são colorados, né? Até o final nós descobrimos aí. Eversonzinho, bom dia, satisfação. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos amigos da Voz do Campo. Zin, você trabalha nessa área de relacionamentos também aqui dentro da Bayer. Nós estamos, já começou a planta do soja no Paraná, por exemplo, os nossos amigos do Paraná já estão plantando aí, já tem soja aí com 10 dias, 15 dias aí, 20 dias. A expectativa desta safra do soja que está começando na visão Bayer? Bom, como você falou, então nós já temos nesse momento uma boa parte da soja sendo plantada ou já instalada no campo. E os desafios começaram no momento que eu botei a semente na terra. Depois que eu coloquei a semente na terra, eu já não tenho mais eu tenho muito mais que proteger aquele potencial instalado. Mas hoje os grandes desafios que vão ter são entender principalmente controle de doenças. Eu acho que esse ano tende a ser um ano um pouco mais... necessita um pouco mais de atenção de todos os produtores. Nós já temos relatados até ontem... pela Embrapa, 25 casos de ferrugem no Brasil em soja guaxa. Isso é uma notícia inédita até então para nós, e isso requer uma atenção maior do produtor, né? Não só ferrugem, mas hoje ferrugem, sem sombra de dúvida, é uma das doenças, dos manejos que mais se precisa atenção, e para isso nós precisamos estar atento a tudo que acontece daqui para frente. Tem uma expectativa muito boa, né, do ponto de vista de clima, então, independente se acontecer ou não acontecer um laninha normalmente traz boas perspectivas para todo o Brasil, mas o mais importante para quem ainda vai plantar a soja, que acho que nesse momento nós estamos começando o ápice, principalmente no Rio Grande do Sul e em todas as regiões do Brasil, é fazer esse momento um momento único, né? Não tenho dúvida hoje que o dia do plantio é onde que você define a maior parte do que você vai ter 100 dias depois, que é na hora da colheita, ou 110 dias na hora da colheita. Então, tornar esse momento no dia do plantio único, plantando da melhor forma possível, talvez é a dica onde nós temos concentrado os nossos maiores esforços, que vai desde a escolha da semente, passa pelo tratamento de semente, depois o nosso colega Robertson vai trazer, e depois disso cuidar para que essa planta instalada ela tenha as melhores condições até a colheita, né? Então passa pelos monitoramentos, passa por acompanhamento, passa pela escolha de um parceiro que vai ajudar nas tomadas de decisões. Então escolher quem é o meu parceiro que vai me acompanhar, se é uma cooperativa, se é um distribuidor, se é um agrônomo independente, para tomar as melhores decisões. Hoje, sem sombra de dúvida nenhuma, produto é uma parte desse processo, né? A informação, como o Mauro falou, talvez é o ponto mais importante, né? E faz toda a diferença no sucesso na hora de eu colher lá na frente. Números que, inclusive, um parceiro nosso e de vocês também trazem, o Dirceu Gassi, nos traz uma planta de soja que eu perco por metro quadrado, são 200 quilos lá no final a menos. Então, assim, ter cuidado com cada uma das plantas que eu vou ter, independente da quantidade de área que eu planto, faz toda a diferença. Tem que ser detalhista, né, Zinho? Tem que ser detalhista, né? Nós temos algumas iniciativas, né? Temos uma delas, o Mauro mencionou, que é a nossa iniciativa de primeira, sem dúvida, que traz o detalhe da pesquisa. Então, nós temos aí 10 pesquisadores em todo o Brasil que nos ajudam a monitorar áreas de soja. E eles nos dão um momento ideal de aplicação de fungicida baseado em conceitos que são os mais avançados que existem no Brasil. Então, tomar a decisão de quando aplicar, hoje talvez é o ponto mais importante do que o que aplicar, né? Então, nós temos essa iniciativa, ela está entrando no 4º ano nesse processo, e então faz com que nós nos aproximamos mais do agricultor e tenhamos esse olhar unitário de cada planta, de cada hectare, e esse cuidado que vai fazer a diferença lá na frente na hora de fazer a colheita. Pois tu falaste uma questão importante na aplicação, as aplicações de fungicida, enfim, as aplicações que o produtor faz lá na lavoura. Tu tocaste numa questão importante, a hora certa de fazer a aplicação. Zinha, a gente tem notado aí, andando e conhecendo o produtor por esse Brasil, a gente tem que saber. E aí entrou uma palavra muito importante, monitoramento.
da lavoura. Isso é fundamental. Esse serviço, a Bayer, essa prestação de serviço, a Bayer tem em parceria com o produtor, com distribuidores, né? Esse ano, na verdade, nós estamos entrando numa quarta etapa de um projeto que nós temos aí, uma iniciativa chamada de Primeira Sem Dúvida, onde nós temos 10 pesquisadores, né? Os 10 principais pesquisadores hoje que ajudam nós a posicionar qual é o melhor momento para aplicar a fungicida, estão nos apoiando e nos indicando, né? Nós estamos encurtando o espaço que tem da pesquisa para o agricultor, então tornando esse espaço, essa informação muito mais rápido, aproximando muito mais. E isso tem dado ganhos fantásticos. Hoje a diferença entre quem aplica no momento certo, a diferença é 4, 5, 6 sacos a mais. Nós estamos falando em 400, 500, 600 reais a mais por hectare, desembolsando, fazendo o mesmo investimento, apenas mudando o quando aplicar. Então esse é um serviço que nós estamos evoluindo para esse ano aqui, sendo mais rápido, mais ágil, estando mais próximo do produtor. O segundo passo, claro, que é a escolha de bons produtos, né? Então nós temos hoje muito cuidado na escolha de bons produtos e hoje nós temos uma mudança muito clara no controle de doenças. Produtos que até então funcionavam, né, há pouco tempo atrás funcionavam, hoje tem uma certa restrições, mas hoje uma nova tecnologia tem entrado no mercado de controle de doença, né, o uso de produtos à base que nós chamamos de protetores, eles são essenciais para fazer o manejo de doenças na cultura da soja. É bom salientar para todos os ouvintes, produtores, técnicos, enfim, que novas tecnologias elas são mais difíceis de vir para ajudar nós a fazer. Novos produtos vão ser mais difíceis de nós vir. Nós vamos ter que proteger as atuais tecnologias. Então, estar atento em fazer a maneira correta, a dose correta e, nesse momento, no controle de doenças, usar produtos protetores, talvez é uma dica que a gente tem reforçado, tem o apoio da pesquisa e vai fazer toda a diferença nessa e nas futuras safras para controle de doença na cultura da soja. Detalhando um pouquinho mais o projeto de Primeira Sem Dúvida da Bayer, o que é, hein? Nós, há 3 safras atrás, entendemos que nós temos hoje bons produtos, conseguimos resultados importantes quando nós fizemos trabalhos com a pesquisa, mas quando nós íamos a campo, os resultados não eram tão satisfatórios, né? E nós vimos que a distância entre a pesquisa e o campo havia um buraco muito grande. Então hoje nós estamos entrando numa quarta safra, onde nós temos 10 áreas que nós monitoramos 24 horas ao vivo, né, com 3 câmeras cada uma dessas áreas. 2 delas estão no Rio Grande do Sul, 2 no Paraná, nós temos em Minas Gerais, aqui em São Paulo, temos no Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, onde por 24 horas o produtor tem acesso a um site, vê as lavouras ao vivo, e conforme vai acontecendo a doença na vida real, o monitoramento vai acontecendo na vida real, o pesquisador, usando todo o conhecimento e toda a orientação técnica e o conhecimento acumulado dele, decide pelo momento correto de aplicar. Preventivo, se a doença está atrasada, se ela está adiantada, qual a previsibilidade de acontecer na próxima semana, e indica, se eu fizer a aplicação hoje e ele faz naquela área no momento correto, eu tenho o maior retorno possível. Ele resolve o problema. Ele resolve o problema se ele segue aquela dica. Então, hoje nós temos uma proximidade entre a pesquisa e o produtor. É de livre acesso, então é só acessar o site, tem a possibilidade de se cadastrar e receber os alertas, mas ele pode acessar sem questão nenhuma. As primeiras áreas vão ser plantadas agora a partir de outubro, né, e vai seguir o calendário normal de plantio de cada uma das regiões. Tá bom, Everson. Beleza? Eversonzinho, falando um pouco também da sua atuação na Bayer, vou conversar agora com o Robertson Lima, que é diretor Bayer Seed Growth. Encontrei o Robertson na inauguração da unidade de tratamento de sementes industrial lá da Sementes Falcão, em Passo Fundo, e ele vem aqui na Voz do Campo também trazer a sua participação, os diferenciais Bayer em tratamento de semente. Quando eu falo em semente, eu lembro que tudo que nós começar bem, termina bem. Então, o produtor rural tem que estar atento a essa questão. Escolheu a boa semente, ele vai ter uma boa lavoura se ele também seguir um caminho todo do manejo. Não é isso, Robertson? Bom dia, satisfação. É isso, Marcelo. Uma satisfação muito grande para a gente estar em contato com você de novo e com os ouvintes amigos da Voz do Campo, né? E exatamente, comece bem, comece forte. Essa, parafraseando um pouco o que o nosso colegazinho aqui falou, é muito importante
o cuidado na manutenção do potencial produtivo, né, que o produtor já define desde o início quando escolhe a semente. Então diga para os ouvintes da Voz do Campo, especialmente o agricultor, o produtor, o lavoureiro, quais os diferenciais Bayer em tratamento de semente para ter uma semente de qualidade que germine, aquela semente campeã, o Robertson? Você sabe, quando a gente fala a respeito disso, eu gosto muito de colocar a dimensão humana nesse sentido, além dos diferenciais técnicos, né? A gente, acima de tudo, eu acho que na Bayer a gente tem muito respeito pelo produtor. Eu acho que muitos de nós aqui na Bayer, nós temos uma ligação muito forte com a agricultura, nós temos raízes no campo, né? E temos, acho que na nossa grande maioria, uma aspiração pessoal de ver o sucesso do agro. Então a gente trabalha muito forte para essa entrega de tecnologia, de inovação, no sentido de fazer o campo prosperar, né? Quando a gente olha para isso e pensa nesse negócio sustentável por parte do produtor, quando nós falamos do tratamento de semente industrial, por exemplo, semente de qualidade tem a ver com o processo produtivo também. Então, a escolha que nós fazemos dos parceiros, dos produtores de sementes, é o início, ele é fundamental, né? Então, hoje a gente tem negócios com empresas que fazem cerca de 60% a 70% das sementes certificadas no Brasil, em altos padrões de qualidade, né? Com genética de ponta e os traits que são, sem dúvida nenhuma, a tecnologia que colabora muito para índices melhores de produtividade. Quando a gente está falando também de tratamento de semente industrial, a Bayer Seed Growth é o braço de tratamento de semente da Bayer, que reúne 4 competências básicas para um bom tratamento de sementes, que são os equipamentos, os recobrimentos, os produtos, que são químicos e biológicos, para o controle de pragas e doenças, e os serviços que são prestados pela Bayer para os multiplicadores. E a Bayer é a única empresa no Brasil que fabrica os seus próprios equipamentos e recobrimentos. Sim, e recobrimentos também. E isso é importante para o produtor, porque compatibilidade no tema tratamento de sementes é muito importante. A gente coloca muitas soluções no tratamento de sementes. E é importante conferir ao produtor uma experiência que seja muito similar ao que a gente desenha em laboratório. E esse é um propósito muito, muito relevante para nós. Entregar para o produtor a melhor experiência possível com o tratamento de semente no sentido de proteger o seu investimento no potencial produtivo, ou seja, na semente, né? Então, e a outra vantagem que a gente tem de fabricar os nossos próprios equipamentos é que a nossa equipe é altamente especializada nisso. Então, nós conhecemos a tecnologia e desenvolvemos. Nós temos mais de um século de experiência em tratamento de sementes no mundo e já estamos no Brasil... Com resultados, né? Com resultados, sem dúvida. E estamos no Brasil há 120 anos. E o que isso também importa para o produtor? Quanto melhor a assistência técnica para o produtor de sementes, melhor é a logística para a entrega da semente tratada para o produtor na hora correta de plantio. Isso se reflete em valor também para o produtor, né? Então, a gente acredita muito nesse trabalho. A gente trata isso com muita seriedade e responsabilidade, por isso que eu comecei aqui falando de respeito ao produtor, de respeito às etapas que o produtor precisa seguir para ter uma boa produtividade, né? Eu acredito que, além disso também, nós temos algumas vantagens muito evidentes quando a gente está falando de tratamento de semente industrial, que eu gostaria de destacar 2, que são a praticidade que o produtor acaba tendo, não é? E a precisão. Quando você tem o tratamento de semente feito industrialmente, você confere ao produtor uma homogeneidade sem igual de distribuição de ativo por semente. E como o Zim bem destacou, o cuidado com cada semente, com cada planta, ele é fundamental, não é? Além disso, a escolha do químico. Se nós olhamos hoje para a dinâmica de pragas e doenças, é importante o produtor ter em vista que essa dinâmica tem sido cada vez mais agressiva. A praga que era mais emergente alguns anos atrás já não é, outras tomaram importância, e uma solução completa, vou colocar aqui como exemplo o Cropster, que é o nosso produto-chave de tratamento de sementes, ele abrange uma série de problemas. Então, vai desde o controle de pragas mastigadoras, né, de lagartas, até sugadores, e cobre também os problemas de nematóide e eventuais estresses hídricos. E por que é importante ter uma solução ampla e completa do ponto de vista do produtor?
Porque quando a gente faz a conta, e o produtor ele já despertou para isso, né, e ele faz conta, o produtor ele tem cuidado com isso. Perder uma planta por metro quadrado pode significar uma perda só em investimento de sementes da ordem de R$12 aproximadamente, né? Só que se a gente fizer uma conta de uma produtividade média, aí, vamos pegar da região sul, cada planta dessa que é perdida e não produz pode somar dentro de um hectare algo em torno de R$300. Por hectare. Então, por hectare. Então, o produtor está fazendo essa conta, ele está desperto para isso. Então, fazer uma economia, fazer um tratamento que vai cobrir apenas uma praga ou outra, o produtor está desperto para isso, está vendo que não é o caminho, não é? Então, eu acho que é isso. E a gente tem muita satisfação e conforto em fazer a nossa recomendação técnica, porque a gente fica muito seguro de recomendar isso, né? Trabalhar numa empresa como a Bayer, que tem como propósito ciência para uma vida melhor, nos dá esse conforto, né, de trazer tecnologia com muita responsabilidade e tendo como foco essa prosperidade do agronegócio no Brasil. Que projetos tem a Bayer nessa área no futuro, Robertson? Olha, Marcelo, a gente tem feito investimentos bastante significativos, né? Eu vou destacar alguns no âmbito de biológico, por exemplo, nós compramos algumas empresas nos últimos anos, posso mencionar aqui a Profita na Alemanha, a AgraQuest nos Estados Unidos, mais recentemente a Argentina Biagro, que tem operações aqui no Brasil também, falando só de produtos biológicos. Além do desenvolvimento de moléculas, né? E a gente tem feito altos investimentos de pesquisa em desenvolvimento nessas duas áreas de químicos e biológicos, além de estarmos muito focados em prover serviços ao produtor, né, por meio do nosso agroservices de tratamento de sementes, sempre pensando numa melhor eficiência do ponto de vista agronômico. Tá bom, Robertson. Agradecemos a sua participação aqui na Voz do Campo, falando um pouquinho do tratamento de sementes industrial que a Bayer tem, serviço que a Bayer presta também, em parceria aí com distribuidores, parceiros no Brasil. Nós conversamos agora com o André Fukugaut, que é o gerente de inovação em herbicida da Bayer. André, nessa ida aos Estados Unidos, lá foi falado, lá alguns pesquisadores que nós conversamos, lá produtores, a grande preocupação americana lá, que também tira o sono do produtor lá, como no Brasil, a questão da resistência de plantas daninhas, como a Bayer, o que a Bayer está fazendo para ajudar o agricultor nessa questão. André, bom dia. Bom dia, Marcelo, é uma satisfação estar com vocês, amigos do campo, da Voz do Campo, e é uma satisfação também de ter essa primeira experiência com vocês como entrevistador. E, na minha opinião, a gente realmente vê essa complexidade que nos Estados Unidos começou muito intensa de resistência de plantas daninhas, e isso não é muito diferente aqui no Brasil. A gente sabe que a tendência é que no Brasil também tenhamos essa complexidade, né? Isso já existe em algumas regiões, de que o uso intenso de apenas um modo de ação acabou proporcionando uma resistência muito grande em algumas áreas, e que isso acaba aumentando muito o custo por hectare a ser investido com herbicidas. Então, até no último Congresso Brasileiro de Plantas Daninhas, lançamos o conceito de diversidade ao futuro, justamente preocupado com a necessidade do cliente hoje, que está com essa complexidade tanto de plantas daninhas durante a safra e também considerando os sistemas de cultivos que ele considera como as principais, principalmente soja, milho e algodão e o trigo. Nessa região, principalmente na região sul do país, né, com o trigo e com a soja e o milho, né? Nós vemos que a grande dificuldade hoje não é apenas no manejo, mas sim nas inovações que nós temos no mercado, né? Com o uso intenso de apenas um modo de ação, as empresas acabaram desinvestindo em novas moléculas nos últimos 15 anos. Então, com isso, a complexidade e a seleção das plantas daninhas acabou sendo muito impactante agora, nesse momento, trazendo alguns problemas que vieram através da resistência, mas também com plantas de difícil controle. Então, com isso, temos essa preocupação em atender a necessidade do nosso cliente, nosso produtor, trazendo inovações, tanto ajustando a nossa recomendação com os produtos já existentes no mercado, para o melhor uso adequado de acordo com os sistemas de produção, e também com inovações que tragam um modo de ação diferente para o sistema, né, principalmente em algumas culturas que nós sabemos que são deficientes de inovação há algum tempo
com o mercado de cana, cítricos e café. Então, eu entendo que as culturas também de cereais como a soja, o milho e o trigo também demandam que comece no limpo para que a gente tenha uma cultura adequada de plantas daninhas durante a safra. Pois é, esse produto Allion, novo produto Bayer, por que esse investimento agora nesse produto, o André? Então, o DNA da nossa empresa é realmente gerar inovação, né, pensando num segmento tão importante que são os herbicidas. Né, que o impacto direto desse investimento seria tanto na inovação de trazer um novo modo de ação para o sistema e também proporcionar ao produtor a melhor experiência em termos logísticos e também no controle de plantas daninhas de difícil controle. Pois é, tá bom. O André Fukugaut, que é o gerente de inovação em herbicida da Bayer, aqui na Voz do Campo. Assim nós fizemos uma rodada de apresentação dos profissionais executivos Bayer que recebem a Voz do Campo. Eu quero passar a palavra ao Francisco Villa, diretor da Sociedade Rural Brasileira, que certamente tem um questionamento, o pessoal da Bayer, também é um parceiro nosso. Satisfação, Francisco Villa. Bom dia, a Voz do Campo. Bom dia, Marcelo. Um prazer sempre estar com você e com seus ouvintes. Eu acho que nós tivemos uma aula magna, muito completa e muito prática, porque normalmente ou as apresentações são teóricas demais para o produtor, ou são muito práticos e o produtor não consegue enxergar o cenário completo. Eu acho que ficou bem claro que nós estamos entrando numa terceira onda. A primeira era a agricultura tradicional que todos nós conhecemos, que fez com que o Brasil mudou de importador para exportador de alimentos. A segunda foi a chamada agricultura de precisão, que é uma abordagem principalmente técnica. E nós entramos agora na onda da agricultura inteligente. O que é isto? E hoje acho que nós tivemos aqui um panorama muito claro. A gente traz a visão de 2030, 2040 para o dia de hoje e prepara, inclusive, a nova geração dentro da fazenda para enxergar a produção agrícola como negócio e não como atividade específica técnica. Então você tem que combinar ao mesmo tempo o detalhe com o geral. E isso significa que o produtor vai migrar do pecuarista ou do lavoureiro para o empresário rural. Isto ele não pode fazer sozinho. Ele precisa do apoio e tem o apoio olhando para os parceiros da cadeia produtiva. Então a cadeia produtiva começa com as indústrias de insumos, passa pela produção agrícola e depois passa para as outras áreas, que é a transformação de produtos, a logística, a parte financeira que nós vimos através do Barta. Então hoje nós vimos que uma das grandes empresas internacionais e tradicionais na área de defensivos está perfeitamente preparado para atender essas novas exigências e necessidades do produtor. Então, para mim, praticamente não ficou nenhuma pergunta, além das 142 perguntas que eu tenho depois, mas nenhuma dúvida filosófica, porque foi muito bem explicado aqui. Ah, bom, é verdade. Uma verdadeira aula, importante buscarmos o conhecimento e a informação. Volto a frisar, quem tem informação tem poder, é importante. Certamente um programa recheadíssimo de muita informação, de muito conhecimento. É claro que a gente gostaria de dar muito mais espaço, mas o nosso tempo é limitado. Dá espaço ao pessoal que tem o conhecimento passar essa informação. A verdade, alguns programas da Bayer hoje foram transmitidos ao vivo pela Voz do Campo, já adiantou o processo, né, Zinho? Então o pessoal já está ouvindo, alguns já estão começando a tomar mais conhecimento, se aprofundar mais, né? Então é importante esse trabalho. Aliás, a Bayer tem esse diferencial de ser companheira, parceira dos produtores, levando informação, andando junto com o produtor. Isso é muito bom. Eu estava vendo uma reportagem há um tempo atrás aí, de uma grande revista brasileira, que fala da segunda revolução verde no Brasil. Não sei se o Mauro pode me ajudar, o Mauro Alberton, que é nessa parte estratégica Bayer,
que foi presidente da Bayer Mundial, falou na entrevista que o Brasil pode ser pole position, pode ser o líder desta segunda revolução verde, aí por todo esse recurso que tem o Brasil, tanto natural, de tamanho gigante que é o nosso país, e de um povo também ordeiro, povo de ordem e progresso, Mauro. Marcelo, com certeza, e eu vou começar por essa parte do povo, do agricultor, da senhora e do senhor que estão nos ouvindo agora. Se nós olharmos tudo que já foi feito no Brasil e a evolução que nós tivemos, como por exemplo plantio direto, onde nós resolvemos um problema de erosão e aumentamos a produtividade das nossas máquinas, o número de tratores que a gente necessitava antes no plantio convencional e o que se usa agora, nós somos um povo muito capaz. E eu acredito que isso, mais investimentos em tecnologia e inovação, que é uma das fortalezas da nossa companhia, nós investimos hoje aproximadamente 10% do que a gente fatura em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Então isso significa que cada R$10 que um agricultor investe em produto da Bayer, R$1 volta para a pesquisa e para nos defender de possíveis ameaças no futuro, como ferrugem, planta daninha resistente e novas pragas. Sobre essa nova revolução verde, com certeza ela não se dará através de um fator só. E essa é a nossa visão. Nós não temos como enfrentar novos desafios de aumentar a produtividade de uma forma sustentável só com semente ou só com biotecnologia, só com produto biológicos. Nós precisamos de uma visão completa e a Bayer investe nisso e investe e conta com parceiros que estão já se beneficiando disso, e a gente vê que produtores que utilizam de alta tecnologia e conhecimento e serviços estão chegando a níveis de produtividade que, se nós conseguíssemos expandir para todo o país, nós em soja nós quase que dobraríamos a nossa produtividade. Quer dizer, cada agricultor tem hoje uma área que produz 75 sacas por hectare, e na hora de fechar a média aí no final de março, abril, nós ainda estamos no 60, os bons produtores, ou ainda em alguns anos 50. Quer dizer, nós temos certeza que estamos contribuindo com isso, mas nós também precisamos muito de que o agricultor busque a assistência técnica, e os nossos distribuidores, as nossas cooperativas que trabalham com as nossas tecnologias e que levam nossos serviços para que nos ajudem nessa missão nobre que nós temos de alimentar o mundo. Eu acho que esse é o nosso orgulho, isso é o que faz a gente chegar cedo aqui na empresa e trabalhar até tarde, e é o que faz vocês aí no campo também acordarem cedo, e agora eu tenho certeza que os tratores estão ou plantando ou prontos para plantar, controlando doenças aí no trigo, cuidando do milho que já foi plantado. Eu tenho certeza que, terminando o programa aí, o agricultor vai para o campo de novo e vai cuidar da lavoura. Então, é esse detalhe do dia a dia, esse afinco na produção que realmente vai fazer a terceira onda chegar, né? Ela não vem só com a tecnologia, ela precisa muito do agricultor também e da nossa assistência. Nós estamos juntos nisso, nem só o agricultor, nem só a Bayer que consegue fazer isso. Nós temos que fazer isso juntos. E por isso a gente tenta ter mais e mais parceiros lá próximos do agricultor, para que a gente desenvolva a tecnologia e a agricultura do Brasil. Ok, bom, eu vou passar o microfone para todos fazerem suas despedidas aqui e agradecer mais uma vez o privilégio de estar aqui. E um detalhe, né? Eu estou na cadeira do chefe, né? Na mesa, na cabeceira da mesa, estou a voz do campo hoje na casa da Bayer, na sala da presidência. É muito especial isso para a voz do campo mesmo. O carinho Bayer para com a voz do campo. Aliás, este é o perfil Bayer, de ter essa proximidade com as pessoas, com o produtor rural especialmente, e trabalhar em conjunto. Começando com o Robertson. Robertson, obrigado pela atenção, esperamos nos encontrar novamente, uma nova oportunidade. Um grande abraço. Aliás, a pergunta que eu queria fazer, gaúcho também ou não, Robertson? Não sou gaúcho, mas já morei lá também. Já morou lá? Tá bom então. Valeu, Robertson. Olha,
uma satisfação grande mais uma vez. Eu só posso agradecer a oportunidade, Marcelo, esse programa que tem um alcance muito grande, né? Então é sempre uma satisfação muito grande a gente poder se comunicar, seja em qualquer ocasião que for, com o produtor, que é o cerne, é o centro da nossa atenção, como o Mauro bem destacou. Então eu só posso deixar a todos um bom dia, uma boa safra, que possa haver bastante prosperidade e sucesso para todos nessa safra que se inicia. Um abraço grande para todos. Ok, aqui é o Roncalha, né? Roncalha, gaúcho ou não? Não, paulistano. Corintiano? Corintiano, claro. Fica por aí. Então, valeu, Roncalha. Valeu, Roncalha. Não, vou continuar. Bom, Marcelo, é um prazer ter participado. Sempre reforçar esse comprometimento da Bayer de estar atento à necessidade do produtor em termos de levar essa disponibilidade de crédito, tentar traduzir um pouco terminologias que muitas vezes podem parecer técnicas e às vezes difíceis de compreensão, e tentar mostrar que é possível, se a gente trabalhar junto, de contribuir com o produtor para que ele tenha acesso a recursos para que possa expandir a sua atividade. Obrigado. Ok. Eduardo Roncalha aqui na Voz do Campo, executivo Bayer. Ivan Moreno, satisfação encontrar um amigo aqui da Bayer. Gaúcho ou não? E Marcelo, você pegou a ala dos paulistanos, cara. Não, mas só um pouquinho, vai. Palmeirense. Não, sou tricolor. Não é nem bom falar de futebol nessa época pelo jeito que tá meu time. Não, obrigado, Marcelo. Obrigado pela visita aqui na Bayer. Foi um privilégio pra gente ter vocês aqui, participar do programa com vocês. E como mensagem final, na verdade, eu queria deixar um agradecimento a quem está ouvindo a gente, um agradecimento ao produtor rural. Além deles estarem numa atividade que, no meu ponto de vista, é uma atividade super nobre, que é de suprir de alimento uma nação do tamanho como o Brasil e ainda fazer da gente o maior exportador do mundo de boa parte das commodities agrícolas, a economia desse país só está andando para frente por conta do agronegócio. Eu acho que isso tem que ser um motivo de orgulho para todo mundo que trabalha no agronegócio, e tem que ser mais difundido em centros urbanos para a gente de fato mostrar para esse país que esse país é um país com vocação agrícola e que a agricultura segura a nossa economia. Então, de fato, fica aqui o agradecimento a quem está ouvindo a gente e trabalhando nas lavouras por esse país. Ok. André Fukugalti, também agradecer aí a participação sua no programa Voz do Campo e dos seus colegas aqui na Casa da Bayer recebendo a Voz do Campo. André, gaúcho ou não? Não, paulistano. E até parece um pouco gaúcho, que né, time, o André? São Paulo, tricolor. São Paulo, beleza. Eu gostaria de agradecer também a minha participação a primeira vez com vocês, né? E também agradecer também aos ouvintes, os produtores rurais. Eu entendo que o problema que a gente comentou sobre a complexidade que a gente vai viver daqui para frente com o manejo das plantas daninhas é muito relacionado também ao que você comentou, né? Nos Estados Unidos a gente tem aquela gravidade, aqui no Brasil cabe a nós ter a consciência, nós produtores, nós empresas, de ter a consciência de que o manejo sustentável é mais importante. Muitas vezes não é um manejo talvez menos custoso, mas que tenha uma sustentabilidade para o futuro no sistema, que ele possa ter uma lavoura realmente livre de plantas daninhas e que ele possa produzir bem. Pois é, e pensar que toda aquela camada de neve, se não me engano, não sei quanto camada é a altura de neve nos Estados Unidos, provoca a rachadura do solo, provoca a infiltração de água e as raízes andando, a neve trazendo um benefício fantástico ao produtor americano, né? É as coisas da natureza, né, André? Perfeito, e fica esse alerta, né? Porque lá, como você comentou, tem a neve, ajuda a controlar, e aqui no Brasil a gente tem uma situação totalmente diferente. É um país tropical, com complexidades diferentes, com cultivos durante toda a época do ano, e isso somente agrava essa questão. Então, realmente, a conscientização de que o manejo sustentável é o mais importante para que tenha a produtividade esperada por longo prazo. Ok, tá aí o André, também da Bayer aqui. Eversonzinho, agora a ala do chimarrão, a ala dos gaúchos, né? Da gauchada, tchê. Da onde que tu és, no Rio Grande, hein? Não, eu sou natural lá de Erechim, né? Então já estamos aqui na Bayer há um bom tempo também contribuindo aí com a agricultura. Gremista ou colorado? Colorado também. Agora vai se confirmar, campeão de tudo, porque tá descendo, né?
rumo ao título inédito, né? Tá bonzinho, muito obrigado. Hein? Obrigado, Marcelo, a todo mundo da Voz do Campo. Acho que nós temos a grande oportunidade já nessa safra, assim, de fazer um pouco diferente que nós fizemos nas outras safras. A dica que eu diria assim, vamos medir o que nós fizemos, vamos quantificar, vamos ter informações para numa próxima safra tomar a melhor decisão em cima de dados da minha propriedade, da minha região, e não ficar num empirismo. Então, assim, registre as suas atividades, meça, torne isso algo palpável para a sua propriedade. Tome isso as melhores práticas, né? O André colocou assim para herbicida, mas também serve para fungicida. Hoje a diversidade no fungicida também faz parte, né? Então fazer essa rotação de ativos, e tenho certeza que ao final da safra a gente vai ter a melhor safra possível. Então acho que é o recado, e muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Ok, Eversonzinho aqui na Voz do Campo, para nós encerrar com o Mauro Alberton, que é de Não Me Toque, é gaúcho. Só quero fazer um registro que o presidente, o Rafael Villarroel, não pôde participar conosco, em virtude aí também de uma agenda muito intensa, e o Mauro está representando ele aqui no programa Voz do Campo, especial na Casa da Bayer. Mauro, gaúcho de Não Me Toque, muito obrigado pela receptividade, o carinho, o calor humano de vocês da Bayer para com a Voz do Campo. Marcelo, obrigado pela visita. Considere as nossas portas abertas aqui na Bayer. É um prazer enorme estarmos aqui, e é um prazer enorme conversarmos com o agricultor, a agricultora que estão nos ouvindo. E já que você falou, eu não posso deixar de mandar um abraço para a grande Não Me Toque, os amigos da Rádio Séries que nos ouvem nesse momento. Um grande abraço especial para a dona Claides, que está nos ouvindo agora. Olha aí, é o Maguila, né? Mandando um abraço. Tá bom, Mauro. Beleza. Gaúcho de Não Me Toque, hoje aqui na Bayer, em São Paulo. Quero agradecer ao Francisco Vila mais uma vez, nosso parceiro da Sociedade Rural Brasileira, Vila. Muito obrigado pelo carinho, atenção também com a Voz do Campo, ao Rodrigo Minguini, a Fernanda Falcão, que também nos acompanham nesta entrevista aqui. Registrar que o Rafael é gaúcho de Passo Fundo, né? Da terra do Teixeirinha. E a Renata da comunicação da Bayer também aqui, que é gaúcha de Santa Cruz também. Aliás, uma baita profissional, gremista. Tá bom? Nós vamos chegando ao final do Espaço da Voz do Campo, especial na sede da empresa Bayer, em São Paulo. Um programa que traz muita informação, uma honra, um privilégio muito bom. Reunir um timaço de craques e passar muita informação que gera valor aos nossos amigos produtores rurais que nos acompanham em todo o Brasil. Grande abraço, obrigado pela audiência e até sábado que vem. Tchau, tchau. Tá bom, tá aí um programa especial na sede da empresa Bayer, em São Paulo, a diretoria da Bayer, presidente Rafael Villarroel, que recebeu a equipe A Voz do Campo na sede da empresa, uma das principais empresas do agro mundial e também na área de medicamentos. Foi uma satisfação enorme para nós, da equipe da Voz do Campo, ter estado em São Paulo com a equipe Bayer de diretores executivos. Um programa especialíssimo da Voz do Campo. Nosso muito obrigado. Um abraço ao Rodrigo Minguini, profissional Bayer, que nos acompanhou também em São Paulo, conosco nessa gravação especial da Voz do Campo. Tá bom? A Voz do Campo, show agrícola. Nós vamos ouvir agora um áudio que nos enviaram de Santa Maria, da Boca do Monte, aqui na região central do Rio Grande do Sul, da jovem Caroline Fernandes, que vai participar do painel Y, falando sobre o papel do jovem no agro. É muito importante. Durante a Semana Acadêmica da Agronomia de Santiago e no Fórum de Debates A Voz do Campo. A Caroline mandou um áudio, está ouvindo A Voz do Campo em Santa Maria, e mandou para nós um recado importante aí para toda a galera que ouve A Voz do Campo. Vamos ouvir. Bom dia, Marcelo. Tudo bem contigo? Queria te parabenizar, porque a cada edição você se supera. Parabéns também pelo teu programa na Bayer. Isso é só um reflexo do que tu faz pelo agro, já que a Voz do Campo é a voz do agro, né? Fico contente com a tua iniciativa em relação à política, poder estar unindo os jovens do agro, não só do campo, mas também os jovens da cidade que se identificam com o agro. Aproveitar a oportunidade para te agradecer por ter nos convidado a participar do segundo Fórum de Debates no painel Y, para a gente poder estar falando um pouco da nossa experiência, dizer que mais jovens se mobilizem quanto a isso, né?
já que o nosso papel é vital na sociedade. E como eu sempre digo, o país precisa da gente. E que amanhã façam uma escolha responsável, uma escolha consciente, porque unidos somos mais fortes. E, além disso, reforçar a tua campanha da bandeira do Brasil nas propriedades, achei muito interessante. Estou vendo que o pessoal está se empenhando, o pessoal está publicando fotos, a gente está acompanhando na página, no grupo. E que vamos nos movimentar mais ainda, né, pessoal? Vamos mostrar que a gente está lutando, porque tão logo vamos poder estar colhendo esses frutos. E antes que eu me esqueça, queria convidar a galera para participar com a gente dia 7 do painel Y, no segundo fórum de debates da Voz do Campo, na URI, em Santiago. Te deixar um grande abraço e um bom programa para ti aí, Marcelo. Obrigada por tudo. E continuamos acompanhando o programa. Ok, tá aí a Caroline, ela junto com a Monique Copete vão participar aí do painel Y na semana que vem e vão participar do programa A Voz do Campo, também no sábado que vem pela manhã, aqui em Santiago, na Semana Acadêmica da URI, que vai reunir especialistas do agro. O Luiz Augusto, que é estudante do curso de agronomia da URI, o Camargo, vai falar um pouquinho também dessa programação dessa semana aqui em Santiago. E depois, na sequência, vamos ouvir Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, que fala com a Voz do Campo. Luiz, bom dia. Bom dia, Marcelo. Queria primeiramente parabenizar por esse baita programa que tu fez na Bayer e queria aproveitar para convidar o pessoal para participar da Semana Acadêmica da Agronomia e segundo Fórum de Debates A Voz do Campo, que vai acontecer de segunda-feira, dia 13 de outubro, até dia 7, na sexta-feira, com diversos temas relacionados ao agro. Empreendedorismo, gestão e sucessão de empresas familiares e rurais, com o Murilo da Pascoal, que vai falar, Eduardo Sanches falando de como funciona o mercado de commodities, João Dantas, campeão de produção do SESB, que vai vir de São Paulo, diretamente para Santiago, falar de manejos voltados a alta produtividade com soja. Carlos Henrique Dalmaso, da Monsanto. Cassiana, falando da importância de tu identificar o seu cultivar para a sua região. E também os jovens do agro, com a Monique, o Carlos Lázaro, que é de um agro diferente, trabalha com floricultura e fruticultura, o Luiz Pedro Domoncel e a Caroline Fernandes. Queria reforçar o convite e esperamos todos, do dia 3 ao dia 7 de outubro, na URI, para participar da Semana Acadêmica com o curso de Agronomia. Obrigado, Marcelo. Beleza, então a programação intensa essa semana da Voz do Campo, Fórum de Debates e Semana Acadêmica da Agronomia. Marcelo, me caiu os buteados bolso com o valor dos senadores para o país. Sou adepto à reforma da Previdência, mas quero ver se essa reforma vai chegar nos senadores. Abraço, o Roberto Chiremel de Panambi, a família Chiremel de Panambi. Ótimo programa. A evolução no campo depende da tecnologia aplicada com qualidade, da participação efetiva dos profissionais do campo. Joel Raganin, lá de Jataí, Goiás, mandando mensagem para nós. Ouvindo a Voz do Campo pelo aplicativo e lidando com o calcário. O Luiz Fernando de Marau mandando mensagem para nós. Também a Monique Copete em Ijuí, né? A menina aí que vai estar conosco essa semana também está mandando recado. Parabéns mais uma vez pelo programa. Aí, Monique, um abraço para você, para a família que estão ouvindo a Voz do Campo. A Monique morou nos Estados Unidos, tem uma experiência fantástica e ela vai contar no painel Y aqui em Santiago a sua experiência de residir, estudar nos Estados Unidos. Uma jovem muito inteligente, assim como os demais que vão estar no painel Y da Semana Acadêmica da Agronomia da URI em Santiago. Bom, chegou a hora de nós ouvirmos um dos maiores nomes do agronegócio brasileiro de todos os tempos. Roberto Rodrigues recebeu a Voz do Campo em seu escritório na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Conversou com a Voz do Campo. Sempre é bom conversar com o Roberto Rodrigues. Vamos ouvir o que ele fala com a Voz do Campo. A Voz do Campo, a maior rede de rádios do agro do Brasil. A Voz do Campo esteve na Fundação Getúlio Vargas, no agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, na coordenação de agronegócio, reencontrando Roberto Rodrigues,
ex-ministro da Agricultura, um dos grandes nomes do agro brasileiro. Satisfação, doutor Roberto, lhe encontrar novamente. Vamos falar um pouquinho de agro, mas eu também quero falar um pouquinho de saúde, porque o doutor Roberto parece que está mais jovem, mais novo, para nos passar para nós e para os nossos ouvintes da Voz do Campo que fórmula é essa do sucesso na saúde. Levê tão bem assim, tão jovem, tão renovado, tão para cima, como diz a meninada aí. Foi muito bom lhe encontrar, doutor Roberto. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Eu que tenho um prazer muito grande em encontrar com você e conversar com o seu pessoal todo por esse Brasil afora, esse povo que constrói o Brasil real, o povo da roça. Pois é, o produtor que gera alimento e energia e toda essa riqueza no Brasil, né? Esse é um negócio interessante. Hoje, o agronegócio brasileiro já responde por 1/4 do PIB nacional, gera 1/3 dos empregos do país e é o responsável pelo saldo comercial positivo da balança internacional brasileira. Com uma característica interessante, nós temos hoje 12 milhões de desempregados no Brasil. O único setor que empregou no ano passado foi o agronegócio. Então, nós continuamos ainda ajudando muito o país. Agora, é essencial que a gente demonstre isso para a sociedade brasileira e traga para o nosso lado da sociedade brasileira. Nós somos irmãos do consumidor brasileiro. Não existe produtor rural se não houver consumidor. Então, o consumidor é essencial para a gente. Por outro lado, nós somos essenciais para o consumidor também, porque senão vai ter que importar alimentos de fora, comprometendo a balança comercial brasileira. Então, a relação entre o produtor e o consumidor é uma relação de irmãos siameses. Um não vive sem o outro. Ou seja, são ambos peças do mesmo corpo, o corpo Brasil. Deixa eu lhe fazer uma pergunta um pouquinho fora do agro, mais abrangente. Este é o Brasil que o Roberto Rodrigues, quando era jovem, sonhava? Que Brasil é esse que o senhor está vendo hoje? É o que o senhor imaginava quando era menino? Marcelo, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu estou com 74 anos. Eu nem me lembro o que eu pensava quando era menino. Mas eu acredito que uma das formas de você manter vitalidade é você estar sempre projetando para frente, olhando para frente, planejando, sonhando e construindo. E o sonho que eu sempre tive, a vida toda, desde que eu me lembro por gente, e hoje é mais intenso, é o seguinte, Marcelo. Não existe paz onde houver fome. De modo que o papel do Brasil no mundo contemporâneo é o papel de acabar com a fome. Global, é o papel da segurança alimentar. Então o Brasil tem que se transformar no grande supridor mundial de alimentos, energia, fibras, e por via de consequência, ser o campeão mundial da paz. Então o meu sonho, alimentado há mais de 70 anos, e hoje mais presente, é que o Brasil seja o campeão mundial da paz, sendo o campeão mundial da segurança alimentar. Esse é o nosso destino e nós vamos cumpri-lo. Pois é, falando na linguagem do futebol, falta quantos jogos para o Brasil ser campeão ainda na reta final, nesse mata-mata, falta quantos jogos para o Brasil ser esse campeão, hein? Faltam alguns jogos, mas depende um pouco do técnico. E o técnico, nesse caso, é o governo, né? Que tem que, nós jogadores, produtores rurais brasileiros, somos craques. Agora tem que ter uma estratégia para que a gente ganhe o campeonato. Com logística adequada, uma política de renda consistente, com reformulação do crédito rural, um seguro rural digno do nome, com uma política comercial que abra mais mercados de forma eficiente, inclusive agregando valor à matéria-prima, com investimento em tecnologia cada vez maior, porque você não compete sem produtividade e não tem produtividade sem tecnologia, e também mexendo em algumas legislações que ficaram obsoletas, trabalhista, previdenciária, que elas interessam ao país inteiro. Aliás, tudo isso estou dizendo, interessa ao país inteiro. Política de renda, política comercial, logística, tecnologia, tudo isso interessa ao Brasil inteiro e o agro é um beneficiário direto e indireto desse processo todo. Então, uma estratégia que contemple tudo isso tem que ser assumida pelo técnico, que é o governo. Nós estamos jogando bem, estamos ganhando o campeonato, estamos na ponta da tabela, mas temos que chegar em boas condições técnicas no fim do campeonato. E
o Maracanã vai ser o Cerrado Brasileiro. É lá que vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo da Alimentação. E nós vamos levantar essa taça, viu, Marcelo? Agora, precisa o técnico ajudar um pouco também. Pois é, e o senhor acredita que estamos no caminho? Estamos. Acredito que sim. Nós temos hoje um ministro da Agricultura, o Brian Maggi, que conhece profundamente a agricultura, como produtor que é. Conhece gestão pública, foi governador do estado agrícola mais importante do país durante 2 mandatos. Conhece muito bem como as coisas acontecem no parlamento brasileiro. Ele mesmo, senador da República. É bem relacionado com a classe rural, um líder rural que ele sempre foi. Então ele tem todas as condições para implantar a estratégia que nós precisamos. Está caminhando nessa direção. Além disso, a dependência que nós temos da área internacional é univitelina. E o Serra está com um discurso muito ligado a gente. O presidente da República, Michel Temer, fez um discurso na ONU, há poucos dias na abertura do evento internacional da ONU, defendendo a redução do protecionismo agrícola desenvolvidos para aumentar a nossa competitividade. Então, o governo como um todo está envolvido nesse processo. Além disso, nós temos uma frente parlamentar hoje, ligada à agropecuária, no Congresso Nacional, muito eficiente. E deputados e senadores competentes. Rio Grande do Sul tem uma senadora que eu digo que é a Anitta Garibaldi do agro brasileiro, a Ana Amélia, é uma mulher extraordinária, defensora de deputados notáveis, como o Heinz e outros deputados que nos ajudam muito, o Jerônimo, nos ajudam muito. Então nós temos um governo olhando para a agricultura, um parlamento olhando para a agricultura, e a classe rural mais unida, cada vez mais consciente da necessidade de sua organização. E, sobretudo, a sociedade urbana olhando para o agro com amizade, com respeito, com admiração. Isso tudo nos leva a acreditar que estamos num umbral de um novo tempo. Um tempo que o Brasil realmente vai exercer aquilo que tem o potencial para exercer com o apoio de toda a sociedade brasileira. Pois é, e é imprescindível a união de tocar a sociedade como um todo, né, doutor Romero? Claro. Não pode haver divisão. O Brasil é um só. O urbano e o rural são um só. Bom, acompanha a Voz do Campo na entrevista com o Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, Francisco Villa, nosso parceiro da Sociedade Rural Brasileira, o Rodrigo Minghini e também a Fernanda Falcão estão conosco aqui na GV Agro, com esta visita especial ao Roberto Rodrigues. Francisco Villa, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, ministro. Queria aproveitar essa oportunidade de fazer uma pergunta ao professor Roberto Rodrigues, além de ministro, além de presidente internacional das cooperativas, então ele tem sido professor durante muitas décadas. Nós vivemos na economia de conhecimento. Nós temos demanda para alimentos crescendo. Nós temos todas as condições de oferta, mas traduzir a oferta para atender à demanda, nós precisamos de seres humanos que precisam aplicar cada vez mais conhecimento. O que o governo e a sociedade e os municípios poderiam e deveriam fazer para assegurar uma maior educação na área rural? Isso começa nas escolas, passa nos cursos técnicos e também nas universidades. Me parece que a universidade está mais ou menos resolvido, mas na Europa, nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo, o técnico agrícola é o pilar do avanço tecnológico na agricultura. Como o senhor está vendo esta situação no Brasil? Vila tem toda a razão. O técnico agrícola está para o engenheiro agrônomo, o médico veterinário, o zootecnista, o engenheiro florestal, assim como o enfermeiro está para o médico, não é? E ambos têm uma relação muito íntima para que o trabalho flua de maneira adequada. Então nós precisamos realmente incrementar escolas de nível médio para que esse tema que você levantou muito bem, que é o tempo do conhecimento, esse é o tempo do conhecimento, e é o conhecimento que faz a diferença, funcione no agro brasileiro. Acredito que nós estejamos evoluindo nesse processo também. Aqui no estado de São Paulo, nós temos as FATECs,
e as escolas de nível médio estão crescendo e atendendo cada vez mais profissionais. Mas acho que tem também aqui um tema relevante, que é o interesse nesse profissional das empresas e instituições. Cada vez mais as empresas ligadas ao agro, empresas de insumos, de equipamentos agrícolas, de crédito, de extensão, precisam ampliar o conhecimento técnico. E também as instituições, cooperativas, associações de classe de maneira geral, sindicatos rurais, todos têm que buscar o técnico de nível médio para acoplá-lo ao trabalho científico do agrônomo. E aqui há um ou dois temas, um tema central, é o tema da informação de mercado, não é? E hoje isso está evoluindo bastante no Brasil. Você vai numa fazenda moderna brasileira, vai lá em Passo Fundo, com certeza na fazenda da Fernanda, tem lá um técnico ligado no computador, sabendo qual é o preço de Chicago hoje da soja, se choveu na Argentina, como é que está o frete em Roterdã, se está tendo demurrage no Porto de Paranaguá ou de Santos. Então, hoje, essa informação é essencial para tomar decisões adequadas para o produtor rural. Cada vez mais. Mercado, notícias de clima e de infraestrutura e logística para deslocamento de produtos. Isso tudo é essencial e é um papel que o técnico de nível médio tem que ter cada vez mais para levar essa informação a quem decide no nível da cooperativa, da empresa profissional e do produtor rural. Fernando Falcão, que também nos acompanha aqui em São Paulo, nessa entrevista com o Dr. Roberto Rodrigues. Fernando, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sr. Roberto Rodrigues. É uma honra estar aqui com vocês. Eu gostaria de saber quais, na sua opinião, serão os principais desafios que nós enfrentaremos como sociedade, como um todo, não apenas no agro, mas como brasileiros, e o que nós devemos fazer para enfrentar e vencer esses desafios que certamente virão. Bom, de certa maneira, Fernanda, já falamos um pouquinho sobre isso. O desafio central, do meu ponto de vista, é você convencer o Estado brasileiro, veja bem, não é o governo, o Estado brasileiro da importância do agro para o Brasil. Não a importância do agro, para o Brasil. Se você examinar o que os países desenvolvidos fazem hoje, em termos de protecionismo agrícola, e olhar as raízes disso, você vai encontrar uma coisa interessante. O subsídio agrícola, ou os estímulos à produção rural nos países ricos, só existe para garantir alimento para a população daquele país. Não é para garantir a sobrevivência do produtor rural. É uma consequência. O produtor é um instrumento para a riqueza e desenvolvimento do país de maneira geral. Então, o subsídio, a proteção, é para que haja certeza de bem-estar nacional. O produtor se beneficia disso. De modo que as sociedades, os estados nesses países todos, sociedade, governo, executivo, legislativo, judiciário, todo mundo junto, olham para o agro como um setor fundamental para que o país viva em paz e para que haja equilíbrio social no país. Aqui no Brasil nós não chegamos a isso ainda. Acredito que a gente tenha tido um processo de urbanização muito rápida e a gente se esqueceu um pouco da origem rural que todos temos. Não só se esqueceu, como, de certa maneira, desprezou a sua origem, porque todo mundo que foi em busca de renda na cidade, em busca de um emprego melhor na cidade, de bem-estar, de conviver melhor com os seus iguais, de certa forma, desprezou o agro. Isso criou uma distância entre o Estado brasileiro e o agro, que nós temos que resgatar. Como? Mostrando que o agro é o país, e o país é o agro, e que uma estratégia para a agricultura, na tua pergunta, logística, educação, que o Vila levanta tão bem aqui, em todos os níveis, saúde, tudo isso depende de uma relação estreita entre o agro e o urbano. São peças íntimas do mesmo corpo. Então, eu acho que o que falta para a gente é uma comunicação melhor, mostrando exatamente esse tema. Um não vive sem o outro. O rural não vive sem o urbano. O que seria de nós, produtores, se não houvesse consumidor?
estaremos liquidados. Então, essa relação tem que ser cada vez mais cultivada e tem que ser transmitida para as autoridades governamentais, seja no executivo, no legislativo e no judiciário. Porque se não houver essa transmissão, as instituições governamentais tendem a replicar aquilo que elas sentem, que é mais urbano do que rural. Então, ou nós fazemos essa ligação íntima e mostramos isso com clareza, ou nunca teremos a estratégia necessária para o país ser o que o mundo espera que ele seja. Hoje, há uma visão da FAO, da OCDE, de que nos próximos 10 anos a oferta mundial de alimentos tem que crescer 20%. Em 10 anos, 20%. O que parece fácil para nós, 2% por ano, moleza. Não é moleza. No mundo não é moleza. Por quê? Porque a União Europeia cresce no máximo 4%. Canadá e Estados Unidos, no máximo 15%, provavelmente 12% a 13%. A Oceania, 15% a 17%. Os grandes países da Eurásia, China, Índia, Rússia, Ucrânia, entre 20% e 27%. Então, para que o mundo cresça 20% em 10 anos, a visão da Europa, da OCDE e da FAO é que o Brasil precisa crescer 40%, o dobro. Isso é uma coisa notável. É o mundo pedindo para o Brasil crescer 40% na oferta de alimentos para que o mundo cresça metade, 20%. Então é uma demanda que nunca houve antes. Nós estamos de costas para isso, sem olhar esse notável fenômeno global de pedir ao Brasil, por favor, Brasil, cresça 40% em 10 anos para que não falte comida no mundo. Isso só acontecerá se estivermos todos unidos, o urbano e o rural, por uma estratégia política para defender o nosso segmento. Rodrigo Minghini, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Roberto. Um grande prazer em estar conhecendo você pessoalmente. A minha pergunta ela é uma pergunta bem simples. Hoje nós temos conhecimento, eu acho que o brasileiro tem, o produtor realmente que está ligado ao agronegócio, tem bastante conhecimento. E hoje nós temos o setor público e o setor privado também investindo em pesquisa e extensão. Mas nós vemos muitas culturas, grandes culturas como soja, milho avançando e algumas culturas que nós podemos estar investindo e rotacionando culturas, enfim, que nós poderíamos estar estudando particularidades de cada região. Na sua visão, o que o produtor precisaria fazer para que ele se mantenha no negócio, não dependa apenas de uma cultura, mas que ele possa diversificar? E o que os órgãos públicos poderiam fazer para que isso realmente tenha uma continuidade? Porque hoje nós vemos que o êxodo rural ele é muito grande hoje no campo. Só que o que acontece? Se o produtor se manter, se diversificar e ganhar dinheiro, ele vai se manter. Quais são as ações que a gente pode estar fazendo para que o produtor realmente se mantenha e que ele realmente seja valorizado com isso daí? Bom, isso é quase que uma palestra, né, Marcelo? Mas eu vou tentar responder a pergunta dele de maneira objetiva. Você tratou de um tema essencial, e que é o seguinte: tecnologia. Né? As empresas públicas, as empresas privadas investem em tecnologia. E o produtor rural brasileiro já se deu conta que ele só será competitivo se usar tecnologia. Isso é um tema conhecido e reconhecido. No entanto, não é com o mesmo grau de preocupação ou de eficiência que 100% dos produtores cuidam de gestão. Tecnologia, todo mundo busca e sabe que é essencial. Gestão ainda não é um tema universalmente assumido no Brasil. Outro dia foi uma reunião de produtores de cana-de-açúcar, amigos meus, eram 30 produtores. E eu perguntei, quanto custa uma tonelada de cana? E tinha 30 valores diferentes. Né? Se você não tem clareza de quanto custa o teu produto, como é que você vai saber por quanto você pode vender o teu produto para ter... Né? Então, nós ainda temos que evoluir muito na área de custos de produção, controle de estoque, recursos humanos, gestão de recursos humanos. Hoje, uma colhedeira custa aí R$1 milhão, com todo o aparato em torno dela. Você tem que ter uma pessoa muito preparada para dar aquilo, conhecer computação, né? GPS funciona, então tem que investir em gente, recursos humanos hoje são essenciais, então tem que trabalhar com gente próxima de você, treinar
e remunerar bem, para que essas pessoas tenham prazer de trabalhar com você. Hoje a questão tributária é essencial. O ICMS, por exemplo, no estado de São Paulo, tem o diferimento. Você pode, com esse diferimento, comprar equipamentos agrícolas. Então, conhecer bem a questão tributária fiscal é essencial. Conhecer bem a questão financeira. O juro no Brasil é um negócio astronômico. Não tem cabimento o juro nós pagamos no Brasil. Né? Tem que baixar isso. Nem investimentos virão com juros dessa natureza. Mas o fato é que tem juro muito alto. Então você não pode tomar créditos em juros que você não consiga pagar. Por outro lado, o teu saldo de caixa tem que ser aplicado com um juro adequado. Então, esse equilíbrio no conhecimento financeiro é essencial para o produtor rural brasileiro. Gestão ambiental. Hoje, esse tema é um tema da competitividade. Se você não for sustentar a sua atividade produtiva, você não vai ter mercado, cada vez mais. Então, a questão ambiental exige uma gestão cada vez mais relevante. Gestão de risco. Hoje, muitas vezes, o comércio agrícola tem que ser feito com hedge, com aplicação em bolsas, olhando o futuro. Eu, quando ministro, criei os instrumentos de comercialização que estão hoje aí, CDCA, LCA, que estão hoje ocupando mais da metade do criador rural brasileiro. Mas ainda pouca gente usa. Quem usa são as cooperativas, as empresas e os bancos e os fundos. O produtor rural usa pouco. Então, gestão transforma num tema tão relevante quanto a tecnologia. Inclusive, a gestão da tecnologia. Né? E acho que falta aí uma questão ainda principal, que é a gestão da comunicação, do relacionamento. Então, esse é um tema, na tua pergunta. Né? Outro tema é a questão associativa. Né? O Brasil é um país muito grande e muito díspar. Você não pode dizer que é igual o produtor da Serra Gaúcha ao produtor de Rondonópolis, ou do Espírito Santo, ou do Agreste Nordestino, ou da Amazônia. São mundos edafoclimaticamente diferentes, etnicamente diferentes, culturalmente diferentes, fundiariamente diferentes, tecnologicamente diferentes. Então, as disparidades são tantas que é muito difícil ter uma harmonização de interesse na agricultura. Mas é essencial que isso aconteça. Né? Com o fortalecimento das entidades de classe, as cooperativas hoje, no Brasil, já representam metade do valor da produção. Tem que fortalecê-las cada vez mais, associando-as aos interesses capitalistas do mercado, tendo em vista que o Brasil é um país liberal e está disputando mercados no mundo inteiro. Então, acredito que além da tecnologia e o desenvolvimento do conhecimento com a ciência pública ou privada, a gestão do produtor rural ganha cada vez mais importância no cenário da competitividade. Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, atualmente coordenador da Fundação Getúlio Vargas em agronegócio, aqui na Voz do Campo. Ele, inclusive, está viajando agora, final de semana, para o Japão. Vai ficar uns dias em Tóquio, no Japão, visitando o Japão, palestrando no Japão. É uma figura extraordinária. O agro deve muito a Roberto Rodrigues, conhece demais, sabe demais, um profundo conhecedor do agro. Bom, a Voz do Campo está chegando ao final. Toda a experiência de Roberto Rodrigues, e a gente tem procurado trazer também o trabalho aliado experiência com juventude juntos. E não esqueça, a bandeira do Brasil nas fazendas. Você que ainda não mandou a foto para nós da Voz do Campo, tire a foto, mande para nós da Voz do Campo a foto da bandeira do Brasil na sua fazenda, na sua propriedade rural. E vamos lá, orgulho nacional, patriotismo, amor à pátria, tudo isso que tem que fazer parte da nossa vida. Nós vamos chegando ao final do programa. Tem um áudio aí, tem uma chamada aí da Monique Copete, a menina que vai estar no painel Y da Semana Acadêmica da Agronomia em Santiago. Ela estuda na UFSM em Santa Maria, faz agronomia, tá ela e a Caroline lá, bombando, ouvindo a Voz do Campo e mandando mensagem para nós lá. As meninas que vão participar do painel Y. Eu estou muito empolgado com esse trabalho dos jovens, da moçada aí, da meninada aí, do Brasil Agro. Nós vamos estar juntos com essa moçada, incentivando a todos. Marcelo, ontem no programa Pampa Debates em Porto Alegre, o senador Lazier Martins disse sem muitos detalhes que os senadores não têm direito à aposentadoria. E daí, qual a informação que tenho que dar crédito? O César Maciel de Palmeiras das Missões. No início nós falamos da aposentadoria dos senadores ali. Bom dia, Marcelo. A Voz do Campo. Sou Irajá de Panambi.
chapeador e mecânico, juntamente com meu colega da oficina, o Fabrício, e é com prazer que estamos acompanhando esse programaço que é a Voz do Campo. Valeu, Marcelo. Aí um abraço pro pessoal de Panambi que está ouvindo a Voz do Campo conosco. Mandar um abraço também para o Genésio, em 7 de setembro, na região missioneira do Rio Grande do Sul. Manda um abraço também para Itapema, Santa Catarina, meu amigo Dornelis Melo. Bom dia, meu amigo. Estou na escuta, ouvindo o programa. E vai estar em Itapema conosco, dia 29 de outubro, a Voz do Campo no litoral catarinense. Vamos reunir lideranças do agro de Santa Catarina. O nosso amigo Jefferson Rocha estará conosco em Santa Catarina. Itapema, lá na região de Balneário Camboriú, a Voz do Campo, dia 29 de outubro. Estaremos lá no Residencial Hotel Resort do nosso amigo Cássio Peixoto de Santiago, que vai receber a Voz do Campo. Um programa especialíssimo, dia 29 de outubro, com a participação do Valdir Binti, do Francisco Vila, um programaço da Voz do Campo. Vamos ouvir o que a Monique, essa menina morou e estudou nos Estados Unidos e tem uma experiência grande, esteve conosco no AgriTour 300 lá nos Estados Unidos recentemente, e a Monique deu um recado aí para a galera do agro. Vamos ouvir. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos amigos da Voz do Campo. Eu estava na escuta do programa e gostaria de parabenizar a equipe pela qualidade das informações que foram trazidas e também pela iniciativa, não apenas tratando-se do programa que foi feito na Bayer, mas falando de política, falando do nosso dever com o país amanhã e, de forma geral, aproveitar a oportunidade, né, Marcelo, para agradecer pelo convite do evento da semana que vem e falar um pouquinho em inglês, convidar o pessoal aí to join us next week in Santiago. We'll be together talking about agriculture and the producers in our country, and we would all like to have you with us. Acho que é isso aí, né, de improviso, mas de verdade, gente, reforçar que semana que vem em Santiago, do dia 3 ao dia 7, estaremos todos participando da Semana Acadêmica de Agronomia da URI e também do segundo Fórum de Debates A Voz do Campo, e contamos com a presença de todos vocês. O convite está feito, os amigos que puderem participar serão todos muito bem-vindos. Grande abraço. Tá bom, tá aí a Monique Copete e a Caroline, as meninas que vão participar do painel Y da Voz do Campo aqui na Semana Acadêmica da Agronomia. Monique, thank you, tá bom? Valeu, muito obrigado a todos. A Voz do Campo vai ficando por aqui. A rede de rádios de comunicação do agro brasileiro. Estamos em plena campanha da bandeira do Brasil na sua propriedade rural. Coloque a bandeira do Brasil, diga que você ama o Brasil, mande a foto para a Voz do Campo. Tá bom? Amanhã, bom voto, amanhã é dia de nós votar, escolher o prefeito e vereador. Eu já decidi quem vou votar para prefeito de Santiago. Já está decidido há muito tempo e peço a todos que cuidem, votem bem, um voto responsável de ordem e progresso. Valeu, amigos, muito obrigado. Sábado que vem, a Voz do Campo, Semana Acadêmica da Agronomia da URI, a Monique, a Caroline, o Rodrigo, vai estar toda a turma conosco, Rodrigo Minghini, João Dantas, todos estarão conosco participando do Fórum de Debates A Voz do Campo e Semana Acadêmica da Agronomia de Santiago. Muito obrigado à equipe A Voz do Campo, Cleiton, a Suzane, que fazem parte da Voz do Campo, e os grandes projetos de inovação da Voz do Campo estão a todo vapor, tá bom? Um grande abraço, bom final de semana, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Leve a Voz do Campo para a sua região. Entre em contato com nossa equipe. 55-3251-0241. Aqui tem informação que gera valor.